של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורח התורה, שתדריכני בעמיתך. היי וזכני לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה, אני מבקש ממך. Pessoal, bom dia, paz de Cristo a todos. Vamos dar continuidade no nosso estudo? Vamos continuar o nosso estudo do segundo livro de Samuel, capítulo hoje 7. Capítulo 7. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado por essa manhã, na tua casa, na tua presença. Nós queremos a direção do teu Santo Espírito, a sabedoria que pertence ao Senhor. Abra o nosso entendimento, faça com que possamos ser edificados nesta manhã. Nós queremos apresentar a vida dos nossos irmãos, cada um que está aqui possa ser abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Vamos ler alguns versos. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, diz assim: sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado o descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja removido. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos também. O Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Tá bom, até aí. Pessoal, nós chegamos agora em um dos capítulos que a gente pode dizer que é um capítulo crucial da Bíblia, né? É importantíssimo. Por quê? Esse capítulo ele vai tratar do tempo, aquela chamada aliança davídica, né? Que foi anteriormente professada por todos os profetas. Por isso que esse capítulo 7, ele tem uma grande importância, porque ele é um momento de transição entre
a lei e a graça. A gente vai entender, você vai começar a ver aqui os sintomas da graça de Deus começando a aparecer já a partir da vida do Davi. Olha só, os profetas falaram a respeito desse tempo, né? Esse tempo onde Davi ele está querendo agora construir um lugar especial para Deus, né? Para colocar a arca de Deus. Vamos ver Isaías capítulo 9, versículo 7, porque isso já foi vaticinado, né, antes. Vamos lá, Isaías capítulo 9, versículo 7. O que diz? Palavra de um profeta. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então o profeta Isaías está falando sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Então Deus vai firmar, vai consolidar, vai fortificar o reino de Davi por um motivo. Vamos dar uma olhada agora em Jeremias capítulo 23, versículo 5. Vamos dar uma olhada. São profetas que estão falando anteriormente. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Ok? Está falando sobre o reino de Davi. Vamos dar um pulinho em Lucas, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 32. Lucas, capítulo 1, versículo 32, quando é anunciada a chegada de Jesus Cristo, né? O que o anjo vai dizer? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, falando de Jesus, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vocês começam a entender que esse episódio de firmar o trono de Davi, alicerçar o trono de Davi, está preparando para o futuro. Está falando sobre Jesus Cristo, não? Falando sobre o Messias. Então, olhando para Samuel, 2 Samuel capítulo 7, a gente entende que Samuel, 2 Samuel capítulo 7, é o alicerce teológico da promessa messiânica. Ok? Entenderam isso? 2 Samuel capítulo 7 é o alicerce teológico da promessa messiânica que vai atravessar toda a Bíblia agora. Muita coisa que você vai ter que entender no futuro, ou na Bíblia, né, mais para frente, você vai depender desse capítulo aqui. Por quê que esse capítulo é tão importante, tão crucial? Número 1. Porque estabelece a aliança davídica, que é o fundamento da esperança messiânica. Ou seja, Jesus só pode nascer a partir do estabelecimento do reino de Davi, porque ele vai ser raiz de Davi. Entendido? Segundo, vai redefinir o conceito de casa e culto, né? Mostrando que Deus busca corações, não estruturas. Davi vai apresentar um novo modelo de servidão a Deus. É diferente. Antigamente a lei, as restrições, só o sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar e ministrar. Agora, com esse evento de Davi sendo estabelecido como rei num trono absoluto, vai haver algumas mudanças de acesso a Deus. A coisa vai melhorar. Aquelas restrições vão acabar. E a gente vê que também esse capítulo ele une o Antigo Testamento com o Novo Testamento, que vai terminar lá em Jesus. Quarto ponto, revela o coração de Davi e de Deus. É importante porque há um diálogo no final desse capítulo, uma conversa muito íntima, ou seja, é a conversa mais íntima das Escrituras entre um homem e Deus. Por isso que é tão importante que ali Deus está estabelecendo uma aliança com o Davi. Entenderam por que 2 Samuel capítulo 7 é tão importante? Deu para ter noção? Só para a gente começar. Vamos para o versículo 1 então. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, ok, apenas até aí. Vamos analisar o versículo 1. Será que o Davi realmente está descansado de todos os seus inimigos? Entre aspas, tá? Os filisteus ainda estão por ali.
Mas, assim, dentro de uma visão geral, ele está descansado. Não quer dizer que não tem nenhuma ameaça, mas significa que ele está com um controle forte diante dos seus inimigos. É interessante que Davi havia derrotado os seus inimigos, número 1, por isso que é um momento importante. Número 2, ele havia conquistado Jerusalém, é isso? E número 3, ele havia trazido a arca de volta para o seu povo. Então é um momento bom. Venceu os inimigos, conquistou Jerusalém e trouxe a arca da aliança de volta para o meio do seu povo. Então está tudo mais ou menos assim, bem organizado para o Davi tomar algumas ações maiores agora, ou seja, está estabelecido o propósito de Deus na vida dele, pelo menos tudo está nas mãos dele agora para ele começar um novo tempo. Tudo bem até agora? Sigamos, versículo 2. Disse o rei ao profeta Natã. Perceberam que surge agora um novo profeta? A era do Samuel sumiu, agora o profeta Natã aparece em cena. E o Davi tem ele como amigo pessoal. E vai abrir o coração para ele e vai dizer o seguinte: disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, madeira boa, de lei, né? Nobre. E a arca de Deus mora dentro de cortinas. Então o Davi está preocupado porque ele entende o valor de Deus, o valor da arca de Deus. Ele fala: poxa, eu moro num palácio, ok? E principalmente esse palácio que foi construído foi presente, vocês lembram disso? Dos fenícios, né? Irão, lembra? Que doou madeira para construir. Então, um grande palácio de cedro. O Davi, olhando para a sua casa, o seu palácio, para as condições que ele está vivendo, ele começa a pensar: puxa, eu moro numa casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Não está falando do tabernáculo, porque o tabernáculo não está aqui. Davi fez uma tenda provisória para colocar a arca de Deus, não é o tabernáculo. Então nós temos que entender que o tabernáculo mosaico, com todos aqueles móveis, ele está lá em Gibeão. Tem um grupo de sacerdotes que estão ministrando lá, usando aqueles utensílios, só não tem arca. Mas os utensílios sagrados do tabernáculo, o tabernáculo está em Gibeão, montado, ok? Tem sacerdotes que estão lá ministrando, enquanto Davi está do outro lado. Existe uma outra região onde o tabernáculo está funcionando, mas sem a arca, porque a arca está com Davi. Você já ouviu falar do Zadok, sacerdote? Então ele que está no comando desse serviço sacerdotal, junto com alguns levitas. Então nós não temos aqui o tabernáculo mosaico com Davi. O tabernáculo mosaico não está com Davi. O Davi faz uma tenda provisória, uma fechada de cortinas. Por isso que ele está dizendo, abrindo o coração para o profeta Natã, dizendo: eu moro numa casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro das cortinas, ou dentro de cortinas. Ele está dizendo: isso não é justo. A intenção é boa dele? A intenção é sincera ou não? É sincera. Por isso que vocês vão perceber que existem dois tabernáculos funcionando simultaneamente. Um com as leis dadas a Moisés e o outro tabernáculo com Davi. Ok? Mas nós olhamos aqui para essa intenção do Davi, a gente vê que ele é sincero. É um desejo sincero, é um desejo espiritual, é um desejo piedoso, é legal. Boa intenção de querer honrar a Deus com a construção de um tabernáculo imóvel. Não é boa intenção? É legal, muito espiritual da parte dele fazer isso. De olhar para a casa dele e falar: eu moro num palácio, por que as coisas de Deus estão assim? Por que ele vai morar num tabernáculo, ou seja, no meio de cortinas, entre cortinas? Não era nem um tabernáculo, né? Ele falou: eu quero construir alguma coisa para Deus melhor. Intenção boa. Aí no versículo 3, já que ele falou profeta, o profeta vai dizer: isso que te digo. Isso? Eu vou deixar vocês interpretar esse versículo 3. E disse Natã ao rei: infalível, né, profeta? Profeta é profeta. Profeta, quando fala, você tem que
vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Pode interpretar para mim aí vocês, o que vocês acharam dessa palavra do Natan? Quando Davi disse que quer construir um local imóvel para Deus. O que vocês acharam da resposta? Tudo certo, o cara está com uma boa intenção, uma intenção espiritual, piedosa, bacana. Aí ele procura o profeta respaldou, está tudo certo, bora. Está tudo certo, meus anjos. Não, mas não é profeta? O que a igreja está aprendendo agora com isso aqui? Hã? Não, eu quero, não, tem um mistério mais profundo aqui. Fala aí. É porque, para quem conhece a história, fica mais fácil de responder. Mas para quem não conhece a história, não leu a história ainda, vai falar assim, está tudo certo. Ele teve uma intenção boa, uma intenção legal, né? E o profeta foi consultado, e o profeta falou, manda ver, está tudo certo. Mas para quem conhece a história, sabe muito bem que Deus não vai querer que ele faça uma casa para ele. Deus vai dizer não, negativo. O que a gente faz então aqui? Se o rei está bem intencionado, se o profeta da casa diz que está tudo certo, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar com o profeta e com o rei, ou nós vamos ficar com Deus? Mas como é que fica só com Deus? Você fala com ele, ô Deus. O problema aqui que é a boa intenção que a gente sempre fala, né? A boa intenção que a gente tem de fazer coisas para Deus, mas que nem sempre Deus quer. Como eu disse na semana passada, né? De boa intenção está o quê? Essa é uma boa lição para a igreja, né? A gente não pode fazer tudo em nome de Deus e achar que Deus está respaldando. O Natan disse ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração. Falou tudo, hein? Porque o Senhor é contigo. A lição que a gente aprende aqui é que os profetas não são infalíveis. Não são infalíveis. Não são infalíveis. Posso falar de novo? Os profetas não são infalíveis. Vocês que gostam, só os que gostam de ficar colocando a vida só na mão dos profetas. O profeta. A gente tem aqui bastante profeta que fez muita besteira, né? Sabe qual é o problema de profeta? Profeta tem excesso emocional. O problema de profeta é isso, tem excesso emocional. Vocês conhecem um monte de história. Aqui o Davi está com excesso emocional. O Davi não, o Natan está com excesso emocional. Ou não? É o que ela falou. Ele falou do coração, ele não falou de forma espiritual, né? Não foi uma revelação, ele falou porque ele quis, né? Dentro do seu excesso emocional. Lembra do Samuel também? O Samuel estava lá querendo que o Saul continuasse, né? Aí Deus falou com ele, até quando? Você terá pena de Saul. Já pensou ser chamado na capa por Deus assim? O João Batista, quando estava lá preso, mandou os discípulos dele perguntar, vai lá ver se ele é Jesus mesmo ou se virá outro. Não, mas foi você que falou que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O problema é que a gente confia em profeta e confia pouco em Deus. A gente tem que confiar em Deus. Que profeta é comedor de arroz e feijão igual todo mundo. Certo? Então não é assim. É a nossa relação com Deus que vai legitimar o verdadeiro espírito da profecia. Tem que tomar cuidado com isso. Então quando fala as coisas comigo, eu falo, Pode falar, pastor, mas se for verdade, mas eis que te digo, tudo bem, vamos esperar, se cumprir,
né? Tá tudo certo. Agora, eu vou ficar empolgado, porque vai aparecer um pote de ouro para mim, aí você chora. Tá bom. Se eu fosse você, eu falava assim, Deus falou, vamos esperar, né? A Bíblia diz, se for de Deus, vai cumprir. Se não for, não cumpre. Entenderam isso? Por favor, Deus está tentando proteger a igreja. Aprenda a julgar a profecia, não o profeta. Julga a profecia, não o profeta. Por que, pastor, não o profeta? Porque profeta tem excesso de emoção. Porque ele acha que ele vai falar em nome de Deus no momento, ele acha que ele vai falar de novo em nome de Deus. E ele acha que ele vai falar de novo em nome de Deus. Então nem sempre ele fala em nome de Deus. O profeta vive de eventos. Quando Deus quer falar, Deus vai lá e pega ele e usa, mas ele não é Deus. E quando Deus não está usando ele é gente normal. Porque se você acreditar que ele é 24 horas profeta, é o oráculo de Deus, você vai quebrar a cara, porque você pode pegar ele no seu momento humano, e aí você vai ter uma revelação que não é de Deus, que ele falou dele mesmo, porque profeta é assim, quando Deus não fala, ele fala por conta própria. Aí ele diz para você o que você tem que comprar, o que você tem que usar, o carro que você tem que comprar, a casa que você tem que ter, a pessoa que você tem que casar, ele vai dizendo tudo, ok? Porque ele acha que ele é oráculo 24 horas, enquanto não é. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, para os emocionados, hein? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Paulo ensinou, e fala em 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Por que julgar? Julgar em que sentido? Julgar é examinar, é discernir, comparar com as escrituras, ou seja, a profecia precisa ser julgada. Falou, examina nas escrituras, vê se tem sentido. Isso é direito nosso de fazer isso. Por quê, pastor? Porque profecia tem 3 fontes. Número 1, demônio. Número 2, Deus. Número 3, carne. Entendeu ou não? É por isso que tem que ser julgado. Não o profeta. Por que não o profeta? Porque às vezes o profeta está falando, ele não consegue separar as emoções do espiritual. Às vezes ele está sentindo uma coisa, ele quer falar, então por isso que tem que ser julgado. Porque talvez ele, às vezes, é vítima das próprias emoções. Ele mesmo não está sabendo, ele está com boa intenção. Ele está sentindo assim, aquela vontade, né? Que você compra aquele carro para levar ele de carona. Aí ele fica aquela vontade, ele pensa que é Deus. Aí ele começa a falar assim, não, você tem que comprar aquele carro. Por isso você tem que julgar. Entendeu por que você tem que julgar? Por causa disso. Às vezes nem ele sabe. Às vezes você tem situações que o diabo pode estar agindo a partir da pessoa, e a pessoa não tem consciência, ela tem um sentimento de que é Deus, mas não é Deus, mas é outra entidade que está falando através dela. Ela pensa assim, não, como eu sei das coisas, eu vou pedir dinheiro, muito dinheiro, e ele vai, porque eu estou aqui, Deus está, e aí não é Deus. Entendeu o que eu estou falando ou não? Nós temos que tomar cuidado por isso, porque às vezes ele mesmo não sabe o que ele está produzindo. Ele acha que é Deus, mas às vezes é carne dele, às vezes é o sentimento dele, é a intuição dele. Então não é fácil separar. Nós temos exemplos bíblicos de profetas que falharam feio, certo? Alguém quer fazer alguma defesa aí dos profetas? Ou não é melhor a gente pensar assim do que ficar submisso a uma pessoa que come arroz e feijão igual a gente? A gente tem que confiar totalmente em Deus. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. A gente confia em Deus e busca de Deus que Ele coloque pessoas certas na nossa frente. É isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Vamos lá. Não desprezeis as profecias. Não é para desprezar. Mas, cadê o mas? Examinai tudo. Retende o bem. Retende o que é bom. Ok? Por que tem que reter o que é bom? Porque tem um monte de lixo no meio. Vamos ler de novo o texto? Não desprezeis as profecias. A minha versão tem mas. Examinai tudo.
faz assim com a peneira, retende o que é bom. Por quê? Pastor, tem no meio sujeira? Tem muita sujeira. A gente pode avançar nesse assunto aqui e deixar ele já resolvido ou não? Vocês querem falar um pouco mais sobre isso? Está no texto, não estou falando de mim, não, estou falando usando o texto bíblico. Então nós temos exemplos bíblicos aqui de que tem coisa que não vai. O cara fala assim, faz conforme tudo que está no seu coração, está tudo certo. Deus é contigo, bora. Mas Davi, coitado. Tem que analisar a situação. Será que é? Será que não é? Eu tenho a vontade de fazer uma coisa e que eu acho que o outro está do lado e falou, vai que é sua, Tafarel. Aí você pega e Deus fala, não. Vamos seguir. O desejo é sincero? É espiritual? É piedoso? Mas não está na agenda de Deus para ele. Não é você que vai fazer nada, não. Aí vamos lá. Versículo 3. Nós já lemos, né? Vamos para o 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Deus é muito bom, né? Que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Olha que legal que Deus vai falar com Davi aqui. Para Davi, através do profeta. Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? A pergunta interessante. Ele diz, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo a Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Vocês me viram em algum momento pedindo? Mais interessante, vocês precisam entender assim, o contexto da conversa dele aqui, tá? O que Deus está falando para o Davi aqui através do profeta, ele não está assim, brigando com ele está falando com ironia santa. Entende o que eu vou falar? O que Deus está falando Deus está falando assim com ele assim. Olha o que Deus está falando. Você acha que você pode edificar uma casa para mim? Você acha que você pode me conter dentro de 4 paredes? Tipo assim, entendeu? Não é que ele está admoestando ele está alinhando ele espiritualmente. Por isso que a gente precisa entender, não está chamando na capa, gente. Está alinhando ele espiritualmente. Ele está dizendo, você quer edificar uma casa para minha habitação? Você quer me conter? Dentro de um lugar? Você acha que você é capaz de fazer alguma coisa? Davi depois vai falar, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Ele aprendeu, né? Você dá o quê? Dá para Deus o quê? Como é que faz? Como é que você vai colocar Deus dentro de um lugar? Não tem como caber. Então, por isso que ele está falando assim, com cuidado com ele. Porque ele diz, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. E você está achando que eu estava dentro do tabernáculo? Ele falou, talvez estava lá 1% meu, 0,5%, 0,0. Ele falou, eu sou muito grande para caber dentro do tabernáculo. Talvez porque você vai ver que em Pentecostes é profetizado em Joel que recebereis do meu espírito. Joel profetiza. Vocês não receberão do meu espírito. Vocês não vão receber meu espírito, vão receber é uma parte. Pentecostes é um pedacinho do que Deus fez. Entendeu? Não é? Deus é muito grande. E aí Deus está jogando com as palavras aqui para ele entender. Então ele disse, em momento nenhum eu pedi. Davi está com boa intenção. E aí nós temos a prova de que boas intenções não convencem a Deus. Boas intenções não convencem a Deus. Eu vou fazer porque eu vou porque eu acho que não adianta. Não adianta. Nada adianta. É melhor às vezes ficar quieto. Porque Deus não lê boas intenções, Deus lê princípios. Deus é um sistema configurado, gente. Ele não tem como. Se tem um princípio
que tem que ser cumprido. Se você fica emocionado e fala, eu acho que você podia fazer assim, Senhor. Tá, vou mudar, vamos reescrever isso aí então. Não faz. Entendeu o que eu estou falando ou não? Vamos seguir. Versículo 8 e 9. Agora, pois assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. A sensação que dá é que Deus está chamando a atenção do Davi, mas Deus não está chamando a atenção do Davi. Deus está dando para o Davi aqui, falando para o Davi assim: Davi, enquanto você está querendo me dar alguma coisa, eu vou te dizer uma coisa, você não é capaz de me dar. Eu tenho te dado. Ele está dizendo para ele. Por isso que ele vai contar a história dele desde o início. Ele está falando: enquanto você quer construir uma casa para mim, eu estou construindo uma casa para você. Viu a diferença? Aí isso vai impactar. Isso vai impactar o Davi emocionalmente muito, 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 muito. Assim, essa conexão de Davi com Deus aqui vai ser uma coisa tremenda. Porque enquanto ele está intencionado assim, em dar um presente para Deus, Deus está dando para ele um mundo, uma história. Ou seja, ele vai ser a plataforma de Jesus, cara. E é isso que vai deixar ele assim, impactado. Agora, pois assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas. Aí lembrou dele lá atrás. De vez em quando é bom a gente lembrar, tá? De onde nós viemos. Vocês conseguem lembrar de vez em quando? Isso fortalece a nossa relação com Deus quando a gente lembra de onde nós viemos. Porque a gente esquece, tá? Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas. Você estava lá no meio do mato cuidando de ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Foi de onde eu te tirei para você ter uma liderança desse tamanho. E fui contigo por onde quer que fostes. Destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. Olhando para essa declaração de Deus aqui, uma coisa que a gente aprende é que todo o processo que Davi passou para chegar ali foi realizado e sustentado por Deus. Se você for ler a história do Davi todo, como vocês já estudaram, olha o que ele vai dizer: eu te peguei lá da malhada de trás das ovelhas, eu que te tirei. Não foram me chamar, não? Eu estava lá, né, cuidando das ovelhas, enquanto os meus irmãos estavam passando pelo teste para ser rei. E quando mandaram me chamar, então foi o Senhor, fui eu que te tirei de lá. O cara que foi lá te chamar, eu que falei para ele ir. Olha o que ele vai dizer: para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que fosse. Quais foram os lugares que o Davi foi, hein? Quando ele estava fugindo do Saul, na caverna, lembra disso? Destruí os teus inimigos diante de ti. Não, mas não foi a minha espada? Não, Davi. Você só balançou ela, quem matou fui eu. Tudo que você fez, cada venda que você fez, cada coisa que você conquistou, cada tijolo que você colocou na sua casa, a calçada que você fez, o carro que você comprou, eu estava lá. E aí? Mas será, Deus? Não teve nenhuma participação especial minha, não? Ele falou: não, você sozinho, você não é capaz disso, não. Ele falou: te guiei, mas eu me senti sozinho. Teve um momento, mas eu estava te guiando. Mas eu achei que você não estava comigo. Não, eu estava com você o tempo todo. Eu que estava fazendo tudo, você não sabia, não? Aí agora traz para os dias de hoje o que vocês estão vivendo hoje, porque talvez Deus vai falar com vocês isso lá na frente. Quem te trouxe para a escola bíblica fui eu, irmão. Se fosse por você, você não ia, não. Eu estava te preparando para coisa maior. Sim, se não fosse, você não tinha aprendido. Entenderam ou não? Eu fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra.
Versículo 10. Preparei lugar para o meu povo, para Israel. Ele diz, eu preparei a terra e eu vou plantar. Eu plantarei para que habite no seu lugar. Vai chegar um tempo que eles vão ficar lá. E não mais seja removido. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Ele falou, não vão mais. Vai chegar um tempo de paz, que ninguém vai conseguir tirar eles de lá. Será que alguém consegue mexer com o povo de Israel hoje? Vocês acham? Alguém vai conseguir destruir o povo de Israel, será? Olhando para isso aqui, você pode de repente saber o que vai acontecer dentro desses eventos que aparecem na televisão aí, na internet, sobre os ataques contra Israel. Baseado nisso aqui, vocês acham que alguém vai conseguir? Eles acreditam nisso aqui, é por isso que eles existem. Os israelitas, o povo de Israel acredita nisso aqui, cara. Para isso eles são fortes, eles acreditam e eles ficam lá. Eles investem em tecnologia, resistência, exército. É porque eles falam, não, Deus. E quem é que está fortalecendo a tecnologia deles? Deus. Da própria Deus. Se eu fosse presidente de algum país, eu não mexia com Israel, não. Eu não mexia. Eu não mexia. É fria. Porque aí você está se levantando contra uma escolha de Deus, irmão. Aí é fria. Tudo bem? O tom de Deus para o Davi aqui não é repreensão. Mas, eu falo novamente, alinhamento espiritual. Deus não está admoestando Davi por erro, ou por algum erro que ele cometeu, ou porque ele dá errado em escolher fazer uma casa para Deus, mas está ajustando a perspectiva espiritual dele. O homem não constrói morada para o Deus que fez o universo. Portanto, o que Deus está fazendo é uma correção de foco, não é uma repreensão moral. Entendido agora? Deus não desaprova o desejo de Davi, mas o redireciona para um propósito mais alto. Certo? Está redirecionando ele para um propósito mais alto, só isso. Por que ele não deixou o Davi construir a casa dele? Porque isso era pouco para o Davi. Não por isso. Tem o agravante que Davi era um homem de guerra, mas foi um homem de guerra porque Deus fez ele ser um homem de guerra. Ele estava com as mãos cheias de sangue porque Deus colocou ele para ser soldado. Você vai ver dizendo, você lutou muito, você tem as mãos cheias de sangue. Mas o Salomão também tinha. Né? Só não ia lá, mas mandava matar, né? Começou o reinado mandando matar. Salomão, caçando os inimigos do Davi todos. Sangue por sangue os dois tinham. Mas uma coisa importante para a igreja entender, ele só não construiu a casa de Deus, porque esse era um projeto pequeno em relação ao projeto que Deus tinha para ele. Era melhor ser o alicerce de Jesus do que ser uma casa, simplesmente, ou um templo. Quantos entenderam isso? Então a conversa aqui é mais profunda. Versículo 11. E desde o dia em que mandei que houvesse juízos sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que te fará casa. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou te dizendo que não é você que vai fazer uma casa para mim, eu que estou fazendo uma casa para você. Enquanto Davi queria construir uma casa para Deus, Deus pretendia edificar uma casa para Davi, estabelecer uma dinastia de longa duração para ele. E estou te dando o maior presente da história. Você lembra do Bartimeu, filho de Davi, chamando Jesus de filho de Davi, tenha compaixão de mim. Versículo 12. Quando seus dias forem completos, se estiver velho, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. De quem que ele está falando? A gente só não sabia como que Salomão viria, né? E de quem que ele viria? De quem que ele viria, né? De Betseba. Este edificará uma casa ao meu nome,
e confirmarei o trono do seu reino para sempre. A aliança eterna aqui que Deus está fazendo não é com o Salomão, mas sim com a descendência de Davi. Ele falou, vai ter um que vai nascer de ti que vai construir uma casa para mim. E eu vou estabelecer o reino para sempre. Por que que ele está fazendo uma aliança aqui com a descendência de Davi, não com o Salomão? Porque o Salomão vai desviar. Entende? Mas Deus vai continuar cumprindo a promessa de manter reis no trono da descendência de Davi até chegar Jesus. Então a missão de Salomão é bem menor do que a de Davi, porque Davi vai construir o tabernáculo da adoração. É daí que surgem os louvores, que a gente conhece hoje de verdade, né? Que dão acesso a Deus, que criam o assento de misericórdia para acessar Deus sem ser morto. Você vai ver que o tabernáculo de Davi as pessoas podiam adorar a Deus sem passar pelos rituais. É o que a gente faz hoje. A gente entra no Santo dos Santos sem a ritualização do Antigo Testamento, da lei, por causa do Davi, por causa da relação que Deus tinha com Davi. Deus vai dizer no versículo 14 a respeito do Salomão e do Davi: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Ele falou: eu vou cuidar do seu filho, mas se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Deus está usando uma metáfora aqui para dizer que vai castigar o Salomão através dos homens. Os homens, ou seja, os instrumentos humanos, serão a vara de Deus. Deus falou: não vou fazer uma intervenção direta nele, mas a intervenção será feita através dos inimigos dele, se ele me desobedecer. Versículo 15: mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ou seja, eu vou castigar o Salomão pelos erros, mas não vou destruir ele, porque eu tenho aliança. Eu tenho aliança com ele. Eu tenho aliança com você também. Eu vou castigar, não com destruição, como fiz com Saul, porque o Saul foi banido, né? Mas, porque a descendência do Saul perdeu. A descendência do Saul não tem trono mais. Passou por Davi. Ele falou: mas no seu caso, ele falou assim: vocês serão castigados com varas de homens, mas eu não vou tirar o trono de vocês nunca mais. E não tira mesmo, né? Castigar com disciplina e não com destruição. Já é um ponto bom, né? A gente percebe até hoje, né, como são as coisas, né? Em relação à nação de Israel. A nação de Israel já sofreu tanto dano, né, mas nunca foi destruída, né? Houve uma tentativa frustrada de Satanás durante toda a história de destruir o povo. Frustrada mesmo, né? O holocausto mesmo, nazista, foi uma tentativa assim, de extermínio para acabar mesmo, para limpar da terra. Aquilo foi planejado no inferno. O Hitler era secretário de Satanás direto, não tem condição. Não é? O que esse cara fez é atrocidade. Você está louco. E só que adiantou o quê? O que adiantou? Adiantou o quê também? Os romanos matarem tantos cristãos nas arenas, colocar leões para comer. Adiantou o quê? Como é que você faz com uma promessa dessa? Não tem jeito. Não tem jeito não. Quanto mais apanha o povo de Deus, mais cresce. Como eu digo para vocês, hoje os crentes, o crente, você não destrói crente com tribulação, não. Tribulação só faz o crente crescer. Você destrói crente com conforto. O cara pensar que tribulação, que o diabo vai usar tribulação para destruir crente, está muito enganado. Tribulação leva a gente para oração, sobe para o monte, jejum, nós ficamos mais perto de Deus. Quanto mais bate na gente, mais a gente ora. É lógico. A tribulação joga o joelho da gente no chão. Agora o conforto é complicado. Começa a ganhar um dinheirinho. Por isso que o próprio Jesus disse: dificilmente o rico entrará no reino dos céus. É um povo que não está preparado para conforto. Começa a ganhar um dinheiro, comprou um carrinho melhor,
eu sou muito grande para estar na escola bíblica domingo de manhã. Eu sou muito importante, né? Comprei um Corolla. Domingo à noite na igreja, você está ficando doido? Oração? É isso. Que derruba as pessoas é isso, não é sofrimento. Quando o conforto bater na sua porta, você está dando passo para o inferno, pode ter certeza. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não estou generalizando, lógico, tem gente inteligente, sabe lidar com as coisas de Deus, as coisas boas, continua servindo a Deus. O corpo está puxando a gente para fora, a gente fala, não, eu vou servir a Deus. O conforto chama a gente para deixar, não, eu podia estar no restaurante, podia estar na praia, podia estar no meu barco agora, pescando. A gente luta e fica. Mas não é fácil, não. Por isso que tem gente que vai morrer pobre, para ser salvo. Sem nada. Nada. Deus faz uns testezinhos, né? Faz uns testezinhos. Aí o cara pega lá 35 mil lá da Samarco. Aí ele fica rico assim, em 15 dias. Chega com o peito aberto na igreja, valentão. Aí fica valendo. Deus fala, não adianta não. Não adianta, ficou empolgado com 35 mil, meu amigo. Se tiver 10 milhões, então acabou o ovo, vai direto para o inferno. Então vai ficar sem. Vai ficar sem. A gente tem que usar a sabedoria para poder lidar com bens, com conforto. Né? É complicado. Tá? E é verdade. Versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Deus está prometendo a Davi que a descendência, ou a casa dele sempre será de linhagem real. Real. Versículo 17. Conforme todas essas palavras, e conforme toda essa visão, assim falou Natan a Davi. O Davi chegou com o Hot Wheels para dar para Deus, Deus entregou uma Mercedes para ele. Aí como é que fica o coração do Davi? Ele falou, puxa vida. Enquanto eu estou pensando em fazer as coisas para Deus, Deus está me dando tudo. O versículo 18 tem a resposta dele. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. Entrou na tenda e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Olha que humildade do cara. E ele está poderoso, viu? Está poderoso, Davi. Davi está no topo da montanha, meu amigo. Venceu os inimigos, trouxe a arca de volta, tomou Jerusalém, está tudo tranquilo aqui. Ele diz, quem sou eu, Senhor Deus? Ele está refletindo sobre o senso de humildade por ter recebido tal promessa de graça. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a minha casa? Mas nós nunca fomos nada, ele falou. Para me poder receber tanta honra aqui. Versículo 19. E ainda foi isto pouco aos teus olhos, ele falou. Senhor Deus, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes. Ele falou, o Senhor me deu tanta coisa, isso ainda foi pouco para o Senhor. O Senhor quer prometer coisas para a minha família ainda. O Senhor já fez muita coisa para mim, agora o Senhor quer fazer para os meus filhos? Exatamente. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. Ele vai dizer o seguinte na versão King James, ó. E como se as muitas e preciosas bênçãos do passado não bastassem, agora está fazendo promessas de bem-aventuranças para os descendentes do teu servo no futuro. Este é o teu decreto para a humanidade, ó Senhor meu Deus. Ele vai afirmar no final. Na versão original não é uma pergunta, porque na minha versão está, é este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. Mas ele está dizendo o seguinte, este é o teu decreto para a humanidade, ó Senhor meu Deus. Ele falou, o Senhor está fazendo para mim é o que o Senhor quer para a humanidade. Aí, entendeu? Ele falou, os homens não estão entendendo. Ele falou, as pessoas não entendem o que o Senhor quer para elas. O Senhor pega um cara como eu, tira lá do meio do mato, transforma num rei. Eu não fiz nada. Imagina se fosse uma família espiritual, a galera, né? Todo mundo, né? O que o Senhor faria com gente
que tem algum significado na história. Aí o Davi, a expressão do Davi, ele está chocado diante de Deus aqui. Entenderam por que o capítulo é tão importante? Versículo 20. E que mais que pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Ele falou, minhas obrigações para com o Senhor são maiores do que eu posso expressar. Ele falou, eu estou em débito com o Senhor. Ele falou, uma casa só não vai resolver. Ele já está desistindo aqui de fazer. Ele falou, puxa, eu estou pensando em fazer uma casa, o Senhor está me dando um mundo. Então as minhas obrigações para com o Senhor são maiores do que eu posso expressar. Entenderam isso? Versículo 21, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo a saber a teu servo. Então Davi está profundamente em conexão com Deus. Ele diz, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, ele falou com Deus, a tua palavra, o Senhor está cumprindo a tua palavra, e o Senhor é um Deus que tem um coração bondoso e amoroso. Por isso que o Senhor faz grandezas. Ele está impactado porque ele não é ninguém. Ele está impactado porque ele cometeu muitos erros. Ele está impactado porque ele fala, eu não sou merecedor. Eu fiz muita coisa errada. Como é que eu tenho tudo isso? Ele fala. Se a mim o Senhor deu tanta coisa, imagina para quem faz certo. Entende? Versículo 22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus. Porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só. Segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Ele falou, a história falou do Senhor, e agora eu sou testemunha disso. Ele fala toda a tradição que foi transmitida a respeito da sua obra ao longo da história, eu estou entendendo tudo agora. Na pele, ele falou. Versículo 23. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos essas grandes e terríveis coisas da tua terra, diante do teu povo que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e aos seus deuses. O Senhor escolheu uma nação para si e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Então Davi está diante de Deus numa relação de temor e de amor. Ele está fazendo declarações para Deus. Ele ouviu Deus, agora ele está falando. Versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, essa palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como tens falado. Ele quer que Deus confirme isso. No versículo 26, ele diz, engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Então Davi queria que a reputação de Deus fosse exaltada diante do cumprimento de todas as promessas dele. Ele disse, como o Senhor é um Deus de promessa, todas as nações precisam te exaltar. E esse é o trabalho do Davi. E ele vai construir o tabernáculo da adoração por causa disso. E ele vai entender o que é louvor e adoração. Versículo 27. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo, edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Porque Deus disse, eu vou fazer uma casa para você, não é você que faz uma casa para mim. Então Davi recebeu de volta algo que ele queria fazer para Deus. Construir um templo para Deus não era nada diante daquilo que Deus ainda faria através da vida dele. Ele seria a raiz a qual viria Jesus Cristo. Versículo 28, agora pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. O Davi demonstra estar impactado diante da bondade de Deus para com ele e para com a sua casa. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. E com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. A maior lição desse capítulo aqui é essa, que quando Davi quis fazer algo grande para Deus, o próprio Deus já estava fazendo algo extraordinário para ele. Essa é a lição. Enquanto você, talvez a intenção dele foi recebida. A intenção dele pode ter acionado isso. Alguém quer fazer algum comentário? Que achou importante?
eu trabalhei uma vez com um judeu. Você trabalhou com um judeu ou quem queria ser judeu? Trabalhei com um judeu, pro-judeu, entendeu? Uma vez. E aí nós tivemos um debate a respeito, uma vez, mais ou menos disso daí, do templo, aonde fica o Monte Moriá ali, onde é a Mesquita de Omar ali. Uhum. Tem um pedaço que é da Palestina, dos árabes ali, onde é os muçulmanos e os israelitas. Os israelitas mesmo, que não crê no Novo Testamento, eles falam que estão tentando conseguir um pedaço daquele território onde era o templo, antigamente, para voltar a sacrificar. Uhum. Então, tipo assim, aí eu, falando com ele e tal, falei, mas o véu não foi rasgado? Tal, e eles não crêem, né? Não adianta. Uhum. Bater de frente com ele no Novo Testamento, que eles não levam isso a sério. Aí, uma vez eu conversei com um outro rapaz mais experiente do que eu, biblicamente falando, e ele falou assim, não, se isso chegar a acontecer, Jesus vai voltar, porque vai contra o que Jesus fez por nós, morrer na cruz, e o véu se rasgar. Então, tipo assim, a vontade deles, assim, dos judeus que não creem no Novo Testamento, é voltar a sacrificar, entendeu? Eles creem nisso daí. Então, há uma guerra ali dos palestinos ali, do povo árabe, né, também ali, com os israelitas ali, para conquistar aquele território de novo, para fazer um novo templo. Assim é o que eu entendi dele. Palestinos construíram um novo templo? Não, assim, ali onde é a Mesquita de Omar, né? Sim. Que antigamente era o templo que Salomão fez. No mesmo lugar. Isso, no mesmo lugar. Eles estão querendo, assim, os judeus, né, que crêem no Velho Testamento. Todos os judeus sonham com isso. Reconstruir o templo, voltar aos rituais. Existe projeto na internet para isso. Projetos já em andamento, até formas para a construção do templo. Mas a ideia do judeu é essa, eles estão esperando o Messias deles. Eles esperam o Messias, eles acreditam que Jesus foi um profeta, um mestre, mas não acreditam que é o Messias deles. Isso aí é notório. Eles têm esse objetivo de voltar. Mas a carta de Paulo aos Tessalonicenses fala que o templo dá uma indicação de que o templo realmente será reconstruído e que Satanás se sentaria no templo de Deus fazendo-se parecer Deus. Entende? Seria a marca do final dos tempos. Né? A reconstrução do templo de Salomão é uma marca do final dos tempos. Não, quando começar realmente a consolidar a ideia de construção do templo e tiver certo, aí pode preparar, pode juntar a mala, que está na hora. Porque a reconstrução do templo, primeiro que é uma coisa que o templo já não é mais físico. Né? Deus habita em nós. Então a reconstrução é a retomada das sombras do Antigo Testamento. E os judeus têm vantagem. Né? Como é que é isso lá, Rogério, lá em Israel? Eles têm isso mesmo, forte? Tem projeto também? Tem algum projeto de construção? Lá já existe o Instituto do Templo, né? O Instituto do Templo com projeto? O Instituto do Templo, ele já tem todo o projeto, já tem hoje... Você vai no centro de Jerusalém, na Cidade Velha, tem a menorá de ouro construída no meio de uma praça, já pronta para a construção do terceiro templo. Mas eu acredito muito o seguinte ali, é uma briga muito grande. Os muçulmanos, eles são muito fortes, os judeus, eles adoram numa parte do antigo templo, que é o muro das lamentações, mas eu acredito muito que esse tempo da construção do terceiro templo ainda vai demorar. Ele vai acontecer. Mas a briga ali é muito grande. Aquela área onde hoje está construído a mesquita, onde está o Domo da Rocha, ali é uma área que os muçulmanos não abrem mão. Não abrem mão. Pode falar. Sim, sim. Para você entender o seguinte, ali o muro, ali onde tem a mesquita, ela é uma área que é guardada, o exército de Israel resguarda toda a área. Mas quem cuida não é o exército de Israel. Entendeu? É uma área religiosa e que os judeus, acho que tem um dia da semana que eles podem entrar lá dentro. E também por um certo tempo, e seguindo o respeito ao culto muçulmano que tem ali. Tá? Mas é uma área dentro de Israel que não pertence a Israel. Tudo dividido, né?
É como se fosse o Vaticano hoje dentro da Itália. Mais ou menos isso. Tá? Eu tentei subir lá em cima no dia, mas não permitiram, não deixaram. Legal. Agora, essa reconstrução do templo, provavelmente ela vai ser incentivada pelo anticristo, no surgimento dele, com certeza. Né? Porque a reconstrução do templo é uma ofensa contra os princípios, né? Então, assim, reconstruir o templo é voltar aos rituais e anular a obra de Cristo. Então, assim, é uma doideira, né? Mas, assim, tem muito de plano, aparece muito na internet, tem um site que tem um cronômetro, né, que vai mostrando os projetos, estão treinando levitas, essa escola, estão treinando os garotos já para poder serem sacerdotes. Então, o Edir Macedo fez um protótipozinho aí, né, para poder se divertir. É uma doideira. Mas é isso aí, meu povo. Tudo bem por aí? 9h37? Podemos propor encerramento? Vocês gostam de encerrar, né? Vamos orar. Deus, obrigado mais uma manhã na tua casa, na tua presença. Nos leva para casa abençoados e guardados pelo teu poder. Que tenhamos um dia de bênção, de paz e um culto de Santa Ceia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך אי וזכני לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה אני מבקש ממך